Leitura do dia 107/365, segundo Reis 11-13. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 17 de abril de 2023 do Plano Anual. Segundo Reis 11. Esta história é a continuação de 9:27, onde Acasias, filho de Atália, foi morto por Jeú. A tentativa dela, de matar todos os filhos de Acasias, foi inútil porque Deus prometera que o Messias nasceria dos descendentes de Davi. Jeozeba era a esposa de Joiada, o sumo sacerdote, portanto, para ela o templo era um lugar prático e natural para esconder Joás. Atália, que amava a idolatria, não se interessaria pelo tabernáculo. Os centuriões carius eram mercenários, possivelmente amigos dos filisteus. Alguns estudiosos acreditam que se instalaram no sul da Palestina, procedentes de Creta. Este pacto era de fato a renovação do compromisso de uma aliança muito antiga, aquela estabelecida no livro de Deuteronômio para o governo justo da nação. Foi destinado a funcionar como uma constituição para o povo. Esta aliança, no entanto, fora virtualmente ignorada por mais de 100 anos. Infelizmente, após a morte de Joiada, a reforma foi suspensa. Se Joás foi ungido rei com apenas 7 anos de idade, quem realmente governou o país? Apesar da resposta não ser dada na Bíblia, provavelmente durante os primeiros 7 anos de seu reinado. Judá provavelmente foi governado pela mãe dele, pelo sumo sacerdote Joiada e por outros conselheiros. Segundo Reis 12. Joás não contribuiu o suficiente para remover o pecado da nação, mas fez muitas coisas boas e justas. Quando não temos certeza se contribuímos o suficiente para corrigir nossos atos, podemos perguntar: 1. A Bíblia expressamente proíbe esta ação. 2. Esta atitude me prejudica ou impede de amar, adorar ou servir a Deus. 3. Isto me faz seu escravo. 4. Isto representa o melhor para mim, de um modo consistente com o propósito de Deus. 5. Isto beneficia outros crentes. Os israelitas somente deveriam oferecer sacrifícios a Deus em locais designados, sob a supervisão dos sacerdotes, e não em qualquer lugar. Oferecer holocaustos no topo das colinas, lugares altos, seria copiar os costumes pagãos e admitir que outras práticas se introduzissem na adoração. Pela mistura dessas crenças, as pessoas eram acostumadas a fazer sua própria religião, e isto as conduzia para longe do Senhor. O templo precisava de reparos porque fora danificado e negligenciado por líderes maldosos anteriores, especialmente por Atália. Ele deveria ser um lugar santo, separado para a adoração a Deus. Graças ao programa de angariação de fundos de Joás, o templo foi restaurado. A sujeira que se acumulou no seu interior durante vários anos foi posta para fora, ídolos pagãos e outros objetos relacionados aos deuses falsos foram removidos, o ouro e o bronze foram polidos. A condição descuidada do templo revelava a que distância o povo estava do Senhor, por ter se desviado dele. Que contraste existia entre os trabalhadores que não precisavam prestar contas do uso do dinheiro e os sacerdotes que não eram capazes de sequer administrar os fundos de modo a destinar uma parte ao templo. Como homens preparados e treinados por Deus, os levitas precisavam ser responsáveis e dedicados. Afinal, o templo era o motivo da vida de cada um deles. Apesar dos sacerdotes não serem desonestos, não tinham o comprometimento ou a força necessária para concluir a obra. Algumas vezes a obra do Senhor é melhor desempenhada por leigos dedicados.
Que a falta de treinamento ou de posições hierárquicas não venham nos impedir de contribuir para o reino de Deus. É necessária a energia de todos para realizarmos a obra do Senhor. As razões para as conspirações dos comandantes contra Joás estão listadas em 2 Crônicas 24, 17 a 26. Ele começara a adorar ídolos, matara o profeta Zacarias e fora dominado pelos sírios. Quando Joás se voltou contra Deus, sua vida desmoronou. Os comandantes não o mataram por ter virado as costas para o Senhor, eliminaram-no porque seu reino estava fora de controle. No final de seu governo, tornou-se um homem mau e foi morto por pessoas ruins. Segundo Reis 13. O Senhor ouviu a oração de Jeoacás, que pediu ajuda divina. Deus retardou seu julgamento sobre Israel quando o povo se voltou a ele e pediu-lhe perdão, porém, não mantiveram sua dependência do Senhor por muito tempo. Apesar de haver pausas periódicas na adoração que ofereciam aos ídolos, raramente demonstravam evidências de uma fé genuína. Não é suficiente dizer não ao pecado, devemos também dizer sim a uma vida de compromisso com Deus. Um pedido ocasional de ajuda não é um substituto para uma vida diária de confiança no Senhor. A Síria, situada ao norte de Israel, sempre foi inimiga dos israelitas. Este fato se devia em parte ao bloqueio das 10 tribos ao comércio sírio com o sul e ao corte realizado pela Síria da maior parte do comércio de Israel com o norte. Se uma nação conseguisse conquistar a outra, todo o caminho de seu comércio estaria aberto, e sua economia prosperaria. Israel e Síria estavam tão ocupados na luta um contra o outro que não notaram a força rapidamente crescente dos assírios mais ao norte. Em breve as duas nações seriam surpreendidas. Joás assumiu o trono de Israel em 798 a.C., neste mesmo tempo, o rei de Judá, Joás, estava perto do fim de seu reinado. Em hebraico, Joás e Joás eram duas formas do mesmo nome. Deste modo, dois reis com o mesmo nome, um no sul e outro no norte, reinaram quase ao mesmo tempo. Enquanto Joás, de Judá, começou como um bom monarca, Joás, de Israel, foi um mau governante. Eliseu foi grandemente considerado por seu poder profético e pelos milagres que Deus realizou por seu intermédio a favor de Israel. Joás chamava-o de carros de Israel e seus cavaleiros. Isto lembra o título que Eliseu deu a Elias em 2:12. Joás temeu a morte de Eliseu porque atribuía o bem-estar da nação a este profeta, em vez de concedê-lo a Deus. O temor de Joás revela sua falta de entendimento espiritual. Pelo menos 43 anos passaram-se desde que Eliseu foi mencionado pela última vez nas Escrituras, 9:1, quando ungiu a Jeu rei, 841 a.C. O reinado de Joás começou em 798 a.C. Quando foi dito a Joás que atirasse as flechas contra a terra, ele o fez de modo indiferente. Como resultado, Eliseu disse ao rei que sua vitória sobre a Síria não seria completa. Para que possamos receber os completos benefícios do plano de Deus para a nossa vida, devemos receber e obedecer completamente os seus mandamentos. Se não seguirmos completamente as instruções do Senhor, não deveremos nos surpreender se seus benefícios e bênçãos completos não vierem à nossa vida. Eliseu morreu, porém, sua boa influência permaneceu, ao realizar até milagres. Isto demonstrou que ele foi, na verdade, um profeta de Deus. Também atestou o poder do Senhor, não dos ídolos pagãos que jamais ressuscitarão alguém dentre os mortos. Este milagre serviu como mais uma lembrança a Israel de que a nação rejeitará a palavra de Deus, que fora dada através deste profeta.